Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira ao vivo aqui pelo Instagram e pelo LinkedIn. Começando uma excelente semana, uma excelente segunda-feira para você. E hoje a pauta é mistério e interesse, criando mistério e interesse para as marcas. Bom dia. Você já parou algum momento para refletir sobre, nossa, será que o meu negócio ele tem brilho? Será que o meu negócio chama atenção, atrai os meus clientes? E se não, por quê? E se sim, como eu posso melhorar esses ativos aí do mistério e da sedução para atrair mercado? Porque afinal de contas, nosso debate aqui é sempre como você trabalha o seu conteúdo para criar relacionamento com o mercado e fazer marketing. E aí, no meio disso, nós vamos incorporando gatilhos, estratégias, técnicas de marketing para você explodir no seu negócio. E a gente sabe que uma das grandes armas da persuasão inclusive esta está citada lá no livro As 48 Leis do Poder, que é crie uma áurea de mistério para despertar o interesse do seu público. Por que a gente quer despertar o interesse do nosso público? Para vender mais, para influenciá-lo, para persuadi-lo, para conectar com ele, para deixar o meu cliente seguro, para deixar o meu mercado confiante. Bom dia, bom dia, bom dia, Val! Essa lei cria mistério e sedução para atrair seus clientes. Ela enfatiza a importância de manter as pessoas intrigadas e curiosas sobre o que você faz, sobre a sua vida, sobre seus objetivos, né? E ao cultivar essa aura de mistério, o que acontece? Você aumenta o seu poder de influência sobre os outros, né? Isso é natural. A questão é que a pergunta que a gente se faz funciona? Sim, funciona. Outra pergunta é ética? Sim, depende de como você usa, né? Então, tô aqui contigo no Instagram e no LinkedIn, depois a gente vai para outras redes para a gente fazer essas reflexões e poder potencializar a nossa comunicação. Então, se a gente se perguntar como que isso, ativar mistério e sedução de uma forma técnica, junto com o meu cliente, pode ser bom ou ruim do ponto de vista da ética, né? Vamos primeiro responder essa pergunta aí para você ficar tranquilo na hora de ativar esses gatilhos mentais, porque a gente já sabe que gatilhos mentais é algo que funciona, é algo necessário para as marcas, enfim. Deixa eu te dizer que a ética em relação à criação de uma aura de mistério, ela sugere um contexto que depende das circunstâncias e intenções do ponto de vista da ética, do seu negócio. Então lembra que quando a gente fala em propósito social, ter um propósito social, se você utiliza essas técnicas para cumprir o seu propósito social, você vai utilizar também essa arma da persuasão como todos os outros gatilhos mentais. Que é para quê? Para realmente criar essa conexão, a chamar a atenção do seu público, chamar a atenção do seu público. Lembra que manter ele na sua base é outros 500, é outra história. Então, se a gente for pensar do ponto de vista também pessoal, né, para a gente fazer uma analogia aqui mais prática, mais real. Se nós queremos seduzir alguém por algum motivo, seja um parceiro afetivo, seja um amigo, a gente quer criar essa aura de mistério, de sedução e fazer as pessoas se conectarem, olharem para nós, né, de uma forma sensual mesmo, né, aquelas coisas que fazem sentido. O que acontece? Você tem ali talvez um primeiro triunfo, só que depois, se você não tem conteúdo, se você não tem café no bule, como diz uma amiga minha, se você não tem café no bule, não adianta, não vai perdurar muito tempo, tá? Então não adianta a gente querer ser maquiavélico e tentar fazer a pessoa ficar conectada, o cliente ficar conectado conosco a todo custo em cima de fake news, né? Então o mistério, essa arma, esse gatilho de marketing do mistério da sedução, eu trago para o contexto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento corporativo. Então você usa para atrair diante de um mercado, diante de um cenário em que é muito competitivo, muito poluído, mas ao compasso que você faz isso, ao compasso que você estuda essas técnicas, você também se desenvolve enquanto ser humano. Se você pensar e refletir, todos os gatilhos mentais, eles funcionam quando eles têm uma veia de verdade. Então, como eu disse em outras transmissões, se você ativa o seu eu de verdade, você não precisa mais decorar os gatilhos mentais. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui o exemplo da sedução e do mistério, né?
E aqui eu estou fazendo uma introdução sobre como aplicar essas técnicas no decorrer, a gente vai falando sobre isso. O que acontece? Por que o mistério e a sedução chama tanta atenção do público? Porque é importante esse gatilho, é importante esse dom natural das pessoas que são misteriosas e curiosas, no sentido da sua saúde mental, física, espiritual, enfim. Porque as pessoas que não têm esse ar, elas não se preservam sobre algumas situações, elas não se reservam. O se reservar, o se blindar, o se bloquear, o se proteger faz parte de uma maturidade. Então, ainda que eu seja espontâneo, divertido, alegre, chegue nas pessoas com carinho, seja aberto, tenha uma vida aberta, uma aura de amizade, eu preciso, ao mesmo tempo, saber e não abrir a minha vida para qualquer a qualquer momento, qualquer situação, porque isso me coloca em risco, me coloca em situação de vulnerabilidade. Né? A gente tem aí no mercado, às vezes a gente tem uma gama de pessoas que estão conectadas com a gente, tem uma má índole e a gente nem sabe. Isso é cada vez mais comum na nossa sociedade, infelizmente, ou está cada vez aparecendo mais, não sei. Mas a gente vive aí uma era, um momento em que você tem muitos narcisistas, muitos psicopatas ao seu redor, mais do que a gente imagina, em vários níveis, vários graus, de modo que a relativização das coisas, onde todos nós vivemos num momento em que nós defendemos muito a nossa independência, a nossa identidade. Eu mesmo falo, através do coaching, que mapa é mapa, não é território, ou seja, cada um tem seu ponto de vista sobre uma verdade, isso deve ser aceito e respeitado. Algumas pessoas, meio que da linha do mal, se aproveitam desse contexto para exagerar, né, para relativizar algumas coisas que não são relativizadas. Hoje é assim na nossa sociedade, então cria-se uma narrativa quase como na época medieval, onde a igreja queimava as bruxas em nome de Deus. É mais ou menos essa relação, essa analogia que eu faço, tá? Então hoje na comunicação as pessoas usam a comunicação, recontextualizam ela, relativizando ela, uma verdade que daqui a pouco não é, a pessoa fica pensando, será que é, será que não é? Isso é muito comum, a gente vê muito isso na comunicação, nas narrativas. Então é muito perigoso alguém se expor demasiadamente, ainda que esse alguém seja empata, ainda que esse alguém seja amigável, né? Então tudo isso a gente tem que começar a se desenvolver enquanto ser humano, para pensar assim, até que ponto eu posso abrir a minha vida para tentar ganhar a empatia do outro, já que a Aline, eu falo tanto em reciprocidade, né? Reciprocidade é um gatilho, empatia é um gatilho. Reciprocidade é eu me colocar na história no lugar do outro, a jornada do herói é eu contar a minha história. Bem, mas como é que eu posso fazer isso de uma forma em que eu me protejo, de uma forma em que eu me blindo, de uma forma em que eu me reservo? Quando eu faço isso, automaticamente, quando eu consigo chegar nesse ponto saudável, nessa maturidade saudável, que não é fácil, é uma jornada que a gente vai desenvolvendo na nossa habilidade de comunicação, é o seu feeling que você vai aprendendo a escutar, dizer até que eu posso, com essa pessoa eu posso falar, esse grupo aqui eu não conheço, por mais que pareça ser legal, eu não vou expor tanto a minha vida. Então, por mais que eu vá desenvolvendo esse ponto, esse time das coisas, quando eu vou ficando saudável em relação a isso, automaticamente eu vou ativando gatilhos do mistério e da sedução. Porque o gatilho do mistério da sedução, ele passa pela questão da reserva, do preservar. Por isso que mulheres elegantes são reservadas. Por isso que homens se atraem muito mais por mulheres que não usam decote demasiado do que as mulheres que se expõem ao máximo, porque tudo que é extremo vira vulgar. Quando você expõe muito a sua vida, você está quase que passando uma mensagem de desespero, hey, me olhe, né? Porque a pessoa que ela se garante, a pessoa que tem tudo sob controle, ela não tem nem tempo para estar expondo a vida dela. Então ela simplesmente faz e acontece, é aquela máxima, eu não preciso estar gritando aos quatro ventos quem eu sou quando eu sei quem eu sou. E para as marcas não é diferente. Vê se faz sentido para ti. Para as marcas não é diferente. Então, quando uma marca ela se apresenta no mercado com uma certa áurea de mistério, e na sequência aí, não sei se eu vou encerrar tudo hoje, acho difícil, mas a gente vai falar sobre como aplicar isso na prática, em termos de técnicas, né?
Quando uma empresa ela faz uma campanha e ela coloca um certo ar de mistério, ela não está entregando todo o ouro. Ela está dizendo assim, olha, eu estou lançando um produto, um serviço que é bom para ti, acredita em mim. Né? Acredita em mim porque aqui eu tô investindo. Só que ela não vai fazer um estardalhaço entregando assim, dizendo, ó, vai funcionar assim, assim, assado, eu investi tanto, isso imagina uma empresa, ela lança um produto que é simples e coloca ali um monte de técnicas, um monte de flu em volta, que o mercado, daqui a pouco, faz tanto barulho que o mercado percebe, isso aqui tá exposto demais, isso aqui tem né, tá exagerado essa comunicação. E você vai ver, nem é tudo isso, sabe? Mas grandes marcas, elas ganham o jogo fazendo isso. E realmente, às vezes tem, né? Sempre tem cliente que cai ali nessa rede, tudo certo. Agora, quando uma marca, ela trabalha muito mais em cima do valor do que da proposta em si, no termo da comunicação, da diferenciação, é muito melhor. E a gente já falou sobre marketing de valor ali na estratégia de Oceano Azul, algumas semanas atrás, mostrando isso. Então, quando você faz um produto onde, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, tá? Meu produto é inovador, é inédito, as pessoas usam muito essa palavra. Eu estou lançando um super seminário inédito, um super produto inédito, né? Só que você nem tem como saber se é inédito de verdade, porque é quase que impossível saber no contexto mundial o que já foi feito, o que não foi feito. Então as pessoas nem fazem uma pesquisa para saber se é inédito mesmo. Inédito é único, exclusivo, em primeira mão, né? Muito difícil, realmente é muito difícil uma empresa hoje, no dia de hoje, lançar algo inédito. Mas as pessoas comunicam isso a todo momento. Isso aqui é inédito. Aí você vai ver, nossa, isso aqui é só mais um, né? Ou seja, você cria uma frustração no seu mercado quando você fala demais e potencializa demais algo que não é. Só que o contrário também é verdadeiro. Quando você fala pouco, mas fala com valor, e isso a gente vai falar de como ativar na sequência, quando você fala pouco, mas com valor, o jogo muda, porque aí a pessoa ela vai estar comprando uma cultura, ela vai estar comprando uma missão, um propósito social, uma crença que conecta com os valores dela. Então ela se identifica ali como se fosse num espelho. Logo, ela passa a perceber que aquele produto, embora seja num padrão de qualidade excelente, assim como existem outros no mercado, independente do preço, existe um valor que é um propósito social de desenvolvimento humano, de desenvolvimento sustentável. E isso não tem preço. E aí a pessoa fica encantada com essa marca que cuida da sociedade, que cuida do meio ambiente, que faz ESG, governança cultural, governança corporativa de uma forma sustentável. Né? Então é muito mais valoroso a gente se colocar no nosso lugar, entendermos, e agora eu vou puxar aqui para pessoa de novo, para o nível pessoal, para CPF, né? Eu saí do CNPJ e vou migrar aqui para o CPF de novo, para você entender. Esses exemplos é legal para você entender na prática como é que você aplica no dia a dia e leva isso para o contexto do marketing, já que a gente sabe que a gente tem que aprender a fazer primeiro dentro de casa para depois ir pro jogo, pro play. Então, o que acontece? Imagina você, tá? Você vai fazer algo ali, eu vou fazer um planejamento estratégico para um cliente, tá? Eu, Aline, vou fazer uma consultoria, um planejamento estratégico para o cliente. É plausível, e eu vejo no mercado algumas pessoas dizem assim, eu faço, eu aconteço, eu sou top, você vai ter resultados em 2 dias, né? Você é o melhor investimento que você fez no seu mundo, na sua vida, você não vai se arrepender, faça um marketing assim, aí chega na hora, tu não sabe quantas consultorias eu já fiz. Chega na hora, é só mais um, daqui a pouco tem uma pessoa extremamente qualificada, extremamente já desenvolvida, já passou por vários consultores, já tem expertise, já tem habilidade, e aí você se dá conta daqui a pouco que só mais um, é mais o mesmo, porque as metodologias, os livros, os estudos, eles têm a mesma base. Né? Então, claro, o que vai te conectar com a pessoa? É muito mais a essência dela, se ela já é boa assim como os demais, porque cada um tem uma metodologia. Se a tua metodologia é boa, não quer dizer que é tão melhor que o outro, porque o que revela se é melhor ou não é a minha empatia por ti, a minha conexão contigo. Às vezes, é aquela velha história, às vezes você tem um professor no colégio que ele é top, isso, e gente, eu vejo isso aqui todos os dias. Eu tenho 2 filhos com pouca diferença de idade, tá? E aí a minha filha, que é menor, esse ano ela pegou o professor do meu filho, que foi dos anos anteriores.
E ela chegou em casa e disse assim, esse professor é muito difícil, é muito ruim, ele é muito ruim, é muito difícil, ele é muito ruim. Meu filho já fez aula com ele, já teve dificuldades com esse professor, também já praguejou ele, tá, algumas vezes, e hoje ele fala, esse professor, ele falou pra ela, esse professor é o melhor que existe. Esse professor é o melhor de todos, porque ele pega junto, ele te cobra, né? E a minha filha assim, mas ele passou a aula inteira pegando meu pé. E meu filho falou assim, se ele fez isso é porque ele gostou muito de ti, porque ele não faz isso com quase ninguém. Então, quer dizer, é a mesma experiência, só que em perspectivas diferentes. Então, percebe que é relativo você pensar assim, isso aqui é ruim, isso aqui é muito bom, isso sim é relativo, né? Isso sim é relativizar. Agora, então é difícil eu dizer assim, eu sou melhor, e se vender como sendo melhor, né? É preferível você vender com seus valores, né? Com a sua missão. É preferível você dizer pro mercado, olha, eu sou assim, eu penso assim, eu trabalho para isso, eu me esforço assim, né? E eu tenho certeza que eu vou me doar o máximo para você se conectar comigo, você se desenvolver, né? Já tenho outras validações, já tenho outros testemunhos, outras provas sociais, para muitas pessoas funcionaram. Desejo muito que funcione para você também, né? Então, é muito delicado. Agora, quando eu faço isso de uma forma, quando eu me vendo de uma forma misteriosa e entrego mais do que eu me prometi, você tá ali colocando no mistério a sua reserva e você tá entregando muito mais na prática. Isso é muito lindo, tá? Então aqui você já começa a entender um pouco de como é importante a gente estudar e entender a aplicação desse gatilho do mistério e da sedução, tá? Para que a gente possa ir do ponto de vista muito prático, e eu vou mostrar então na sequência como que aplica isso, se preservar de uma forma, ter a sua vida pessoal, privada e CNPJ também, quando assim convém, sempre que necessário, tá? E aí você ativa esses gatilhos. Além disso, além de tudo isso, a criação de uma áurea, né, de uma áurea de mistério, ela pode ser uma ferramenta muito útil para estimular o interesse e a curiosidade em relação ao produto ou projeto. Então, você é bom mesmo? Olha, só tu participando para saber. Meus clientes dizem que sou. E estudo e me aplico muito para ser. Mas depois que você trabalhar comigo, você me diz. Olha que interessante, você com certeza é diferente o contexto, tá, gente? Com certeza você ativa muito mais um gatilho de vontade dentro da outra pessoa, dentro do mercado, enfim. Então, do ponto de vista negativo, tá? E se você for estudar, se aprofundar esses livros, essas técnicas da arte da persuasão, né? O Príncipe, as leis do poder, né? A própria arte da guerra, né? Existem aí gatilhos da sedução, né? Tem muita coisa aí nesse sentido. Se você for pensar do ponto de vista negativo, né? Existe sim a possibilidade de você utilizar o mistério e a sedução para conquistar algo ou alguém ou até clientes. Mas aí a gente está falando daquilo que volta no contexto original da nossa transmissão de hoje, aquilo de você criar um personagem que você não é. E com certeza dura pouco, tá? Com certeza dura pouco. Lindos. Bom dia pra gente que tá aqui, que quer ser líder, né? Liderar marcas, liderar nossa vida, enfim. Então, gente, essa arte da sedução, ela funciona. Você quer seduzir alguém, você quer seduzir um cliente, você vai utilizar as técnicas de persuasão para seduzir, criando mistério, né? Lembrando que existem vários gatilhos de marketing, hoje a gente tá falando de sedução e mistério. Funciona, vai funcionar. Por quanto tempo? E aí, se você não for verdadeiro, o que vai acontecer? Você vai ter que estar continuamente no looping buscando cliente todo mês. E é isso que a maioria das marcas tentam fazer, né? Todo mês elas começam no vermelho ali, buscando uma carteira de clientes novos, quando na verdade você só precisa ser de verdade reservado, né? Você só precisa de verdade saber o time das coisas, o momento de fala das coisas, não se expor mais do que o necessário, não vender mais do que você é de fato. Então, quando você cria essas habilidades naturais, você não precisa estar correndo, se preocupando em ativar, né? Criar uma fake news, não. Né? Então, sempre quando eu falar, use essa técnica, né? Aplica assim, aplica assado no marketing, na sua comunicação, e entenda que existe um contexto por trás que é o da verdade, para funcionar, porque senão você tem que estar sempre girando atrás da roda, tá? Então elas ocultam informações, existem técnicas que você vai lá, proporcionalmente ocultam informações importantes, para quê?
para ativar um gatilho mental. Então, sabe aqueles narcisistas, aquelas narcisistas, né? Vale para homem, para mulher, que estão ali num flerte e daqui a pouco fica aquele joguinho, né? Agora, ou amigos também, né? Já passei por amizades assim também, né? Você tá ali se empenhando, a pessoa manda mensagem, você responde, ali daqui a pouco a pessoa não responde mais, né? E tu sente quando tu entra. O legal é quando você se desenvolve, você sente de longe, assim, o que é real, o que não é. Né? Ah, não, pronto. Essa pessoa gosta de joguinho, que saco, né? Tá querendo fazer sedução, né? A pessoa que é verdadeira, ela tem coisas para fazer, elas têm tarefas para fazer, então ela não vai estar sempre respondendo. Então, as pessoas, elas criaram artifícios, né? Artificiais, recursos artificiais, então artifícios, para quê? Para naturalizar algo que não é da essência natural da pessoa, né? Então se torna fake news. Só que no fundo, a pessoa que faz isso é uma pessoa insegura, é uma pessoa, né, inquieta, e para as marcas vale ansiosa. Então ela tem que decorar esse recurso porque ela não é. E a mesma coisa vale para as marcas. A mesma coisa vale para as marcas. As marcas que comunicam muito mais do que elas são, elas vão frustrar os clientes, porque elas vão levar muita expectativa do cliente e na hora da entrega não vai ser tudo aquilo. Elas vão frustrar. E elas têm que ficar continuamente nesse jogo mercadológico, criando clientes novos, né? Captando clientes novos, porque de fato ela não é. Então, esses dias eu estava numa consultoria e eu achei muito estranho, porque o cliente tinha uma carteira gigante de outros clientes, né? De clientes dele. E essa marca, cada vez que ela lançava um evento, tinha que começar todo um trabalho do zero, investido muito recurso, e eu ficava me questionando, mas por que só fazer uma chamada para o teu público interno você já não lota a turma, né? E a resposta era sempre o seguinte, e a resposta não era óbvia, porque tinha alguma coisa ali da venda a mais que chegava na hora, as pessoas se frustravam e não voltavam, né? Então todo mês era, e pior que era bom, era um produto bom, só que a comunicação, a embalagem estava equivocada. Então nesse caso, a gente só tem que fazer um ajuste de comunicação. Às vezes você vê o seu concorrente colocando muita luz, muito brilho em cima de uma narrativa e você imita aquela narrativa. Só que o que a gente sempre fala é o seguinte, você tem que defender a sua identidade, né? Você tem que defender a sua autenticidade. Ninguém é igual e pode ser igual ao outro, não existe isso. Deus fez nós perfeitamente perfeitos em nossa unicidade. Então eu costumo dizer que nós somos imperfeitamente perfeitos, cada um de nós. E a gente tem que ter um valor, a gente tem que ter uma paixão tão grande por quem a gente é, porque quem a gente é ajuda o outro da forma como nós somos. E para as marcas é igual. As marcas, Ana, saudades tuas. As marcas, elas vivem o seu propósito de uma forma única. E quando elas sabem disso, elas deixam de imitar o outro, elas são verdadeiras. E aí, na medida que elas são verdadeiras, elas não precisam dizer para o cliente, eu sou mais. Elas falam o necessário e ativam naturalmente o gatilho do mistério e da sedução, que é a nossa pauta de hoje. Então, é possível, sim, ativar os gatilhos de mistério da sedução de uma forma saudável e depois manter essa ativação, manter como sendo mais do que você diz que é, né? Então, se preservando, não abrindo a boca para quem você não precisa abrir, não falando projetos, não lançando no mercado projetos que ainda não estão prontos só para fazer barulho, para chamar atenção, porque isso vai ter um sabotador, vai ter um concorrente que vai fazer na frente, porque vai ter mais recursos que você. Então, tem que ter cuidado, nós temos que ter maturidade na hora de divulgar os nossos projetos, tá? É possível sim, então, eu contextualizar todo esse arquétipo da sedução e do mistério para dentro do marketing. Não só é possível como algumas grandes marcas fazem. Geralmente, as marcas do segmento da moda, do segmento feminino, segmento de perfumes, eles adoram, eles vendem muito bem com esses gatilhos. É para todos os segmentos? Sim e não, tá? Alguns segmentos, elas usam de uma forma muito mais forte esses gatilhos de mistério de sedução do que outros. Mas, como eu disse, no momento que você é reservado, no momento que você mostra o seu valor de uma forma muito elegante, você também já está ativando esses gatilhos, e isso sim vale para qualquer marca, qualquer segmento, tá? Eu vou contar do ponto de vista prático, não sei se hoje, mas amanhã, como que você aplica
aplica esses gatilhos na prática, tá? Mas é possível sim, tá? Eu utilizar esses arquétipos da sedução na minha comunicação, na minha narrativa, enfim, tá? No marketing, são padrões universais de comportamento humano que ativam o emocional. Então, assim como todos os outros gatilhos de marketing, são os elementos, todo elemento, toda cor, né? A Ana tá aqui com a gente, sabe, né? Bom dia, Ana. A Ana tá aqui com a gente, sabe, né? Quando ela né, trabalha com design de interiores, cada cor que você coloca na sua casa, no seu parente, nas suas paredes, você ativa, né? Cada estamparia, você ativa uma emoção diferente. Então, por que a gente não coloca vermelho no quarto? Porque a gente não consegue dormir. O vermelho, ele causa uma sensação de ansiedade. Por que alguns restaurantes têm vermelho? Porque eles calculam quanto vale a hora da mesa, né? E eles querem que as pessoas comem rápido, então eles colocam vermelho para as pessoas comerem rápido, se sentirem confortáveis com o ambiente que está decorado, enfim, mas logo rapidamente já sair daquele espaço para que outra pessoa entre. Então a comunicação, a linguagem da comunicação, a psicologia que eu digo da comunicação, ela é muito profunda e cada elemento, todo o elemento, inclusive a fonética, por isso também tem muitos estudos relacionados à numerologia, além da questão da energia, enfim, que não é um tema aqui, que eu também não domino, mas a fonética, a forma, a palavra, a postura, o gesto, a imagem, né, o som tem um poder gigante, né? Azul, quando a pessoa tem depressão, piora. Olha só, é verdade. Ai, só de pensar uma pessoa em depressão com o ambiente todo azul já me deu um nervoso aqui. Já senti emoção. Eu sou super empata, né? Acabei de sentir o sentimento já. É bem isso. E geralmente as pessoas colocam verde, às vezes, no quarto, né? Pra dar uma calmaria um pouco mais, né? Então, enfim, né? É interessante isso, o amarelo para criatividade. Então você vê algumas agências com amarelo, então são tudo gatilhos. E o marketing, ele usa para sedução. Você pega, por exemplo, pensa nas marcas de perfume, aquelas mulheres sensuais, né? Aquelas mulheres sensuais é o que? Arquétipo da sensualidade, a silhueta da mulher, né? A elegância, o charme, a música, o cenário que é meio brilho, né? Uma aura de brilho, isso é o arquétipo da sedução. Você não precisa pensar, essa marca ela trabalha a sedução. Você sente, né? Então quando você entra, a gente fez um podcast, por exemplo, esses dias lá na CMK. Olha só, tem 3 podcasts lá na CMK, tá? E o ambiente lá é versátil. Num podcast, que é a primeira impressão, a gente usa dourado, tá? Dourado com marrom e amarelo, porque o amarelo estimula a criatividade, né? A gente tá falando de comunicação. E também o poder da gestão, a gente tá falando ali de impulsionar a gestão. Então o ouro, ele fala de dinheiro, né? Então é dourado com amarelo, tá? E para quebrar, preto e marrom, um marrom muito escuro, assim, meio que preto, né? Às vezes puxando um pouquinho para azul, que é profissionalismo, mas cores muito próximas do preto com ouro e amarelo. Agora, quando eu vou falar no Talk Business, e é muito interessante porque lá na CMK tem jogo de luzes e aí você coloca o logotipo com um jogo de luzes e elementos de arquétipos. Então, no caso do Primeira Impressão, a gente brinca muito. Aí você vai pro Talk Business Podcast, que é um outro episódio também gravado na CMK. A gente só muda os elementos, tá? Muda o logo, então o logo já é azul e também dourado, né? O azul, ele é a cor do executivo, o azul escuro, aquele azul escuro, né? É uma cor neutra, ela não puxa nem pro lado nem pro outro. Então você vai ver, por exemplo, os jornais de notícia, geralmente eles são um cenário preto, aliás, azul escuro. Por quê? Porque o azul escuro, ele neutraliza a informação. É quase como eu não tô ali para julgar, eu tô ali para emitir uma informação, eu tô ali para ser sério, para ser profissional, para ser executivo. Então o business, o Talk Business, ele é um azul marinho, com o dourado e a águia, e tem o símbolo da águia, que a águia é o arquétipo da prosperidade, sobretudo, né? É o arquétipo da prosperidade, da inovação, é aquela marca que voa, aquela empresa que cresce, que é uma águia. Ela faz o que tem que fazer, ela arrasa, né? Ela olha o sistema de cima. Então lá no Talk Business a gente fala do quê? Né? A gente fala, primeira impressão é a digital de uma impressão, tá? É aquele posicionamento de uma marca que tem que ter para chamar a atenção do cliente em poucos segundos. O Talk Business, a simbologia dele, a gente usa o arquétipo da água e dá muito certo, porque quando você bate o olho no logo do programa, você já sabe qual é o programa, tá? Você já sabe sobre o que a gente vai falar. Então, funciona, os arquétipos funcionam. O arquétipo da águia dourada sobre um fundo azul marinho.
executivo com um olhar arrasador. Então a gente não tá ali para brincar, a gente fala de técnica, a gente fala de ferramenta, é um programa pesado, mas quem participa é quem quer se desenvolver nos negócios. Legal. E a gente lançou agora, ali no SMK, por que eu tô falando isso? Para você ver que num cenário a gente muda os elementos e muda todo o contexto da comunicação, da mensagem. Já lá nós lançamos outro agora, que é muito legal, sexta-feira nós lançamos o Por Dentro e Por Fora, né? O Por Dentro e Por Fora. Por Dentro e Por Fora é muito legal. Esse sim trabalha a sedução, tá? Trabalha a sedução e o feminino. Então, o cenário, a gente fez o quê? Botamos um salto alto, com o cérebro atrás e o microfone, porque são 3, né? Eu trabalho com 2 gêmeas lá, uma é psicóloga e a outra é biomédica. E a gente fala por dentro e por fora. Eu falo sobre liderança, tá? Então eu quero ativar o marketing pessoal das mulheres através da liderança, ensinando elas a liderarem suas vidas, seus negócios, suas marcas, mas não sozinha como eu faço aqui. Nesse programa eu trago 2 gêmeas que falam por dentro e por fora. Uma é psicóloga, por dentro, trabalha a inteligência emocional, o gerenciamento das emoções, e a outra a estética por fora, que é para falar sim, você tem que se cuidar, sim, isso faz parte do contexto de se presentear, né? Então a gente fala sobre a beleza da mulher, enfim, do contexto divino, para poder ativar a liderança por dentro e por fora. Olha que lindo. E o cenário é completamente diferente. A gente grava no mesmo lugar, só que a gente muda as luzes. Então a gente não usa mais, lá no tal que a gente usa azul, no Primeira Impressão a gente usa dourado. Nesse podcast a gente usa lilás ou rosa quase lilás, tá? E o logo, ele é escuro porque é elegante, não é? Mas ao mesmo tempo a gente tem a versão também espojada, que é o roxo. A gente abriu o programa sexta-feira com roxo, tá? O roxo com verde, assim, dando destaque. Então é algo muito, muito voltado para a sensualidade, muito voltado para o feminino. E só tu mudar os elementos que você usa no visual através dos arquétipos e mudar a cor, você já muda todo o emocional, o jogo emocional do que vai passar aquela comunicação. É lindo! A psicologia da comunicação é linda, tá? Então, quando a gente fala de moda, de beleza, de perfumes, enfim, aí é para usar os arquétipos da sedução do mistério, não só com essas artes, não só com essas questões, que seja elegante ao máximo, falando pouco e apenas o necessário, mas também com os elementos visuais, com a música, isso tudo faz diferença no jogo e funciona, tá? Olha, pega a visão aqui, ó. Se marca de perfume não trabalhasse de uma forma sensual, elas não venderiam. Não venderiam. Por quê? Porque quando você olha uma mulher sensual, linda, maravilhosa, um homem lindo, maravilhoso, cheiroso, parece que você já sente o cheiro à distância, né? E você quer se modelar, você quer ser igual a ele. Então, no nosso subconsciente é assim, olha, essa emoção tá legal. Se eu preciso desse perfume para chegar nesse nível de emoção, eu quero, né? Então você compra, você nem pensa, porque é emocional. Vê se faz sentido, né? Vê se faz sentido. Então é possível sim a gente aprender a usar os arquétipos para vender mais de acordo com o momento que a gente tem, o momento que a gente quer, de acordo com o nosso produto, tá? E é isso, tá, gente? Deixa eu ver que horas são aqui. Eu não quero me estender mais muito, eu quero te contextualizar. Então hoje eu te contextualizei sobre a importância desse arquétipo do mistério e da sedução. Sim, atrai muitas pessoas, independente do seu segmento. A chave é você ser reservado, tá? Você ser reservado, você não precisa ficar expondo e falando muito da sua vida, né? É muito engraçado isso, porque quando a gente tá falando com amigos, enfim, e a gente tá quieto só escutando, parece que as pessoas começam a chegar e começam a falar e você tá quieto. Isso é ser sedutor, é ser elegante. Lembra sempre, quando você quiser ativar o arquétipo da sedução, tá? Já vou deixar um spoiler pra amanhã a gente seguir. Só pensa assim, eu preciso ser elegante. Eu preciso ser elegante, eu preciso ser reservado. Quanto menos eu falar, melhor. É claro que você estiver numa roda de amigos, enfim, eu gosto de falar, por exemplo, é diferente, só que eu vou estar falando não expondo a minha vida. Percebe a diferença? Então, é sobre isso, tá? Amanhã a gente vai falar mais sobre como ativar na prática, tá? Dentro das suas marcas, o gatilho do mistério da sedução. Mas já te deixo esse spoiler aqui, tá? Que a linha, o fio, é a sua elegância. O fio, o segredo, tá na comunicação elegante, tá? Você tem uma comunicação elegante, você tem aí ativando naturalmente seus gatilhos de mistério da sedução. É óbvio que uma marca de cerveja não usa o arquétipo da elegância,
Ao contrário, ela usa o arquétipo do bobo da corte, né? Então, de uma forma bastante intencional. E vende porque é justamente o cenário oposto. Eu vou vender cerveja na praia, né? Você vender cerveja numa roda de samba, num churrasco, né? Então, tem momentos para tudo. Tem momentos para tudo. Você tem que escolher o arquétipo de acordo com o momento que você está, tá? Então, o arquétipo da sedução, ele se monta, ele se cria através da elegância. Agora, se você for para bebidas mais requintadas, por exemplo, um whisky de alto valor agregado, já pega a elegância, tá? Então, lembra daqueles comerciais do Martini, né? Que tinha aquelas mulheres elegantes, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Acho que você pegou o conceito. Quando quer ativar o arquétipo do mistério da sedução, pensa em elegância. Elegância. Quem é elegante não fica falando da sua vida. Quem é elegante é preservado, reservado, tá? Por aí a gente inicia o contexto e a fala pra gente seguir amanhã, tá, gente? Desejo pra você uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Use e abuse dos gatilhos mentais de arte da persuasão e da influência com sabedoria e com responsabilidade, ativando para atrair e mantendo sendo, tá? Até amanhã. Até amanhã, te vejo de novo.